O versículo que está em questão aqui esta noite é para nós o que pode ser considerado o cerne da igreja, da noiva de Cristo Jesus. Há uma promessa sobre nós, e a promessa que repousa sobre nós, ela refere-se e trata-se do arrebatamento que acontecerá. Não sabemos quando, não sabemos a hora, não sabemos o dia, o mês, o ano, mas é algo que vai acontecer. Não é algo que será mudado, ou que Deus voltará atrás, em hipótese alguma. A palavra de Deus nos garante que o arrebatamento é certo, é garantido e é irrevogável. Então nós não estamos lidando com algo que é transitório. Nós não estamos lidando com uma promessa que vai ser esquecida. Nós não estamos lidando com uma promessa que será revogada, mudada, transferida. Esta é uma promessa irrevogável. Esta é uma promessa infalível. Esta é uma promessa certa. E nela nós temos esperança. Só que, ainda sabendo acerca disto, desta promessa, não basta somente estar ciente. Eu preciso municiar-me, preparar-me. Eu preciso estar em condições hábeis para este tão grande acontecimento. Quando digo isto, eu digo respaldado no contexto do texto que li. Pois o Senhor, primeiramente, na ilha de Patmos, aparece a João Evangelista, último discípulo, último apóstolo a morrer, e por vias de meios naturais, foi o único apóstolo que não sofreu mártire. Nero até tentou, mergulhando num barril de óleo fervendo, fazendo com que, ou tentando fazer com que toda a sua pele e carne fosse consumida. Mas ao mergulhá-lo num barril de óleo fervendo, para sua surpresa e espanto, ele sai ileso, e nem um fio de seu cabelo foi danificado. Então, milagrosamente, Nero entendeu. Olhe para cá, não perca a sua atenção aqui. Deixa o diabo fazer graça lá fora. Bem, olhe para cá. Tem coisa que não é diabo, é loucura mesmo. Ele merece tratamento. Então, olha para cá. Não perca, não deixa nada tirar a sua atenção daqui. Os obreiros estão ali, como diz o outro, na atividade. Então, fica tranquilo. Os obreiros estão atentos ali. Então, veja bem, olha para cá. Então, a gente precisa ter ciência de algumas coisas. Primeiro, Deus se apresenta a João na ilha de Patmos. Jesus se apresenta a João na ilha de Patmos com uma finalidade. A finalidade era mostrar para João que ele estava vivo. E é interessante, a partir do verso de número 8, e verso 9, quando o Senhor Jesus manifesta-se a João, ele o chama por detrás. Atente bem para isso aqui. João ouve uma voz chamar-lhe por detrás. A voz não é da direita, a voz não vem da esquerda, não vem da frente. A voz vem por detrás de João. E ele diz: e ouvi uma voz, como voz de uma grande trombeta, a me chamar por detrás de mim. E ao virar-me, ele então tem a visão de 7 candeeiros, que são e que eram simbolizavam as 7 igrejas da Ásia. E ele vai dizer que no meio dos 7 candeeiros, ele vê o Filho do Homem vestido com uma roupa talá e cingido a altura do peito com um cinto de ouro. E ele vai traçando umas características gloriosas, maravilhosas. Ele vai traçando uma característica de
glorificado, ressuscitado, que reina para todo o sempre. Ele vai dizer que seus cabelos são brancos como a lã branca, como a neve. Ele vai dizer que o seu rosto é resplandecente como o sol na sua força. Ele vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. Suas vestes compridas e na altura do seu peito tem um cinto de ouro. Ele vai dizer que os seus pés são como latão reluzente e polido e refinado. E essas características que João presencia o faz enfraquecer-se a ponto de sentir a seriedade da visão e o peso da revelação, e ele cai sobre os seus pés e acha que vai perecer, quando o Senhor diz para ele que ele não iria perecer, e o põe de pé e dá a ele 3 ordens: escreve as coisas que viste, escreve as que são, e escreve as que depois destas hão de acontecer. João precisava escrever o que ele viu, toda a característica, tudo que ele viu. Ele precisava enviar a quem? As que são. E as que são as 7 igrejas da Ásia. E ele deveria também estar pronto para escrever as que depois destas iriam acontecer. Então veja que tudo segue uma ordem, tudo segue passo a passo. Deus não quer nada confuso, Ele não quer nada dúbio, Ele não quer que algo transfira para nós uma incerteza, uma dubiedade, dúvidas, confusão. Ele faz tudo de maneira muito correta. Primeiro ele se apresenta para João, um Cristo glorificado, deixando claro que ele é o Cristo da igreja, é o noivo, é o dono, é o responsável, é o que tem todo o carinho pela igreja. E este que se apresenta não é fraco, não está morto, está vivo. Este que se apresenta, ele não está fora dos candeeiros, mas está dentro, no meio dos candeeiros. Este que se apresenta não está estático, parado como os deuses que o mundo acredita, parado, preso sobre uma madeira, sobre pregos. Mas este Cristo, ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele se movimenta. Ele vai mandar dizer para as igrejas que ele é o primeiro e ele é o último. Ele vai dizer para a igreja que ele na verdade é o centro e deve ser o centro da atenção da noiva do Cordeiro, da igreja de Cristo Jesus. E isto vai promover o que na igreja? A intenção é promover para pelo menos 5 das 7 um reavivamento. Não vou dizer avivamento, porque o avivamento ocorre quando chega a palavra. E se para ele chegou a palavra e houve a transformação, ocorreu o avivamento. E o que as 5 igrejas da Ásia necessitam é de um reavivamento. Elas precisam ser reavivadas. A palavra avivar é usada pela medicina. Se há uma parte do corpo necrosando, se existe alguma parte do corpo que está apodrecendo, e os médicos precisam tratar, a palavra usada pela medicina no que diz respeito ao tratamento de uma parte do corpo necrosando